Olá, chocolatra! Seja bem-vindo aqui ao canal. Mais um vídeo. Hoje não tem técnica e nem tem receita, mas tem muito conteúdo. Sabe por quê? O assunto é formas para chocolate. Quando o assunto é forma para chocolate, a gente tem um universo muito amplo para bater um papo aqui. Por quê? Porque o chocolate ele é muito versátil, né? Ah, Carla, o que é versátil? É quase que um sem vergonha, sabe? Ele molda em bastante coisa. E eu trouxe aqui algumas opções para mostrar para você, mas é claro, cada uma vai ter um acabamento diferente, né, um brilho diferente no seu chocolate e um resultado mais incrível do que o outro. É claro que eu sempre digo que, qual o molde que eu compro? O que cabe no seu bolso e o que atende a sua necessidade, a necessidade do seu cliente, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre os moldes que eu separei, vamos lá? Então, ó, o mais queridinho de todos e o que oferece a maior variedade assim, de desenhos, né, de tipos de figuras e tudo mais, são os moldes de acetato. Eles têm um custo mais baixo, né, e uma vida útil um pouquinho menor. Mas eu costumo dizer assim, se você tem cuidado, seu molde pode durar quase que a vida toda. Eu tenho muito cuidado com os meus moldes, e os meus moldes, mesmo os mais simples de acetato, que custam entre 1 e 1,50, os meus moldes duram pra caramba. Eu sou muito apaixonada por eles. Então, esse aqui é o molde simples de acetato, com bastante cavidade para você fazer vários bombons de uma vez só. Nesse molde aqui, eu sempre gosto mais de fazer os bombons maciços. Você pode fazer também bombom recheado com ele, mas no maciço ele fica mais fácil de trabalhar. Porque, né, mais pra frente a gente vai falar em alguns vídeos como fazer bombom recheado, e aí sim eu vou trabalhar essa técnica do recheio em diferentes tipos de forma. Agora, tem uma outra forma que é a queridinha também, que são as formas com a película de silicone. A gente chama de forma de silicone, mas na verdade é um molde de acetato que tem a película de silicone, é um molde de 3 partes, que você tem o molde, a película de silicone flexível e o empurrador. E aí você pressiona, forma a cavidade, coloca o recheio, mais uma camadinha de chocolate, e aí você tem o seu chocolate pronto. Essa aqui é um formato de barrinha, mas tem também diversas figuras aí para você trabalhar e criar o seu chocolate. Ela também tem um custo super acessível e uma variedade enorme de desenhos. Aí entrando já na linha um pouquinho mais cara e também mais profissional, tem os moldes de policarbonato. Os moldes de policarbonato, eles são um pouquinho mais rígidos, aliás, eles são bem mais rígidos, né? Porque você pode bater, ó, sabe, com raiva do marido, e ele não quebra. Então, ele também te dá um brilho muito bacana. Eu recomendo que você faça um polimento antes de moldar o seu chocolate. Sabe aqueles disquinhos de algodão que você tira a maquiagem? Passa esse disquinho aqui delicadamente, limpa o seu molde antes de despejar o chocolate. Esses moldes, eles são bem mais caros, né? Eles estão entre 80 a 100 reais, aí dependendo do fabricante. E aí eu separei um outro molde, que eu gosto muito também, porque eu adoro trabalhar com transfer e textura, que são os moldes imantados. Eles são próprios para isso, para você tirar essa placa de metal, colocar aqui uma folha de transfer ou uma folha de textura, e depois, ó, ele tem essas bolinhas de imã aqui, a gente coloca a chapa e despeja o chocolate aqui como se fosse uma forma comum, uma forma normal, mas depois na hora de desmoldar a gente tira a chapa e o chocolate ele vai sair decorado com aquela folha de transfer ou aquela folha de textura que você colocou ali. Só que esse molde, gente, esse molde está custando uma pequena fortuna. Ele está custando entre 150 e 180 reais. É claro que o preço pode variar de fabricante para fabricante, mas no geral esse é o preço de um molde imantado, que é esse molde próprio para transfer para chocolate. Continuando nessa linha de moldes rígidos, tem o molde de polipropileno. Ele também é rígido, de uma coloração um pouco mais leitosa comparando aos de policarbonato, e também tem um acabamento e um brilho muito bacanas. Eu só acho que aqui ele é um pouquinho mais difícil de soltar, mas também fica um acabamento muito legal e o chocolate com brilho muito bonito. É claro que brilho também tem outras questões, né? Temperagem perfeita, né? E tudo mais. Mas o molde também é super importante nessa hora do brilho. E aí, já passando para a parte mais criativa e versátil do chocolate que eu falei lá atrás, a gente pode moldar o chocolate também nesses moldes de silicone. Esse sim, todo de silicone, né? Ele é uma forma muito flexível. Nesse molde aqui, eu recomendo que você faça bombom maciço, porque como a gente tem que fazer tem que empurrar ele aqui por trás para poder desmoldar,
um bombom recheado, ele fica uma casquinha muito fina por causa do recheio. Então, na hora de desmoldar, pode ser que ele quebre, fica muito frágil. Então, esses moldes aqui eu gosto, no caso, de fazer bombom maciço ou bombom crocante, né? Com floquinhos de arroz, com castanha de caju, com amendoim, né? Mas bombom recheado já não sou muito fã, não. E, claro, também não fica um brilho maravilhoso e tal, do que comparando, né, com esses outros moldes aqui que eu mostrei anteriormente. Mas também serve para você moldar o seu chocolate. E aí, como eu disse que chocolate é quase que sem vergonha, né? Mas eu tenho muito respeito pelo chocolate, porque é a minha paixão, é a minha vida. Mas, gente, chocolate a gente também pode moldar, ó, em forma de gelo. Já pensou nisso? É muito incrível, né? Eu fico fascinada com as possibilidades que o chocolate oferece. Então, isso aqui é uma forma de gelo que eu encontrei, ó, com desenhos de emoji. E moldei chocolate aqui e fica muito legal também e muito divertido. Então, é mais uma opção também super econômica para você moldar chocolate e de repente você acha aí um formato inusitado, um formato diferente. E por que não fazer bombom em forma de gelo? Então, ó, uma variedade enorme para você escolher. Opa! Gente, se não cai não sou eu, né? Mas bom, uma variedade enorme para você escolher, sempre com a opção, eu digo que o que cabe no seu bolso é o melhor para o seu negócio. Aos pouquinhos você vai comprando moldes novos, você vai incrementando o seu acervo, né? Vai comprando aos pouquinhos e eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí na sua produção. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo de hoje aqui, onde eu mostrei vários tipos de moldes para chocolate. E não se esquece, se inscreve no canal, chama a galera aí para acompanhar, porque tem muita novidade pela frente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!